O Mr. Peter. Mr. Peter, olha, eu vou tentar fazer o mais breve possível, porque isso aí dá, pô, dá uma conferência aí de 3, 4 horas. Olha só, na Primeira Guerra começou a haver problemas, porque eram lançados muito gás de mostarda e os soldados começaram a ter problemas de saúde, né? Mas na Segunda Guerra é que já se fazia exame de sangue aprimorado, né? Hemograma. E aí se notou que o soldado estava com os leucócitos muito baixos, né? As hemácias tranquilas, entendeu? E aí, alguns cientistas que estavam pesquisando sobre... Porque quem chamou de câncer, carcinoma, foi Hipócrates, né? Os cientistas do século XX chamavam de neoplasia maligna, e até hoje fala. Mas tem muitos caras aí que falam em carcinoma, né? E câncer mesmo, entendeu? Usa a terminologia hipocrática. Então o que aconteceu? Eles começaram a quimioterapia nessa época, entendeu? Para tratar linfomas e leucemia, mas era um estrago violento. Muitos iam a óbito, porque, porra, era pior que a bomba atômica, deu para entender? Mas a população era bem menor, né? A população era bem menor. Então a incidência era menor, assim como foi na antiguidade, né? Hipócrates tratava o que ele chamava de carcinoma, de câncer, ele tratava de forma diferente, né? Quando era externo, ele fazia as cauterizações e dava os remédios que existiam na época, né? Não existia alopatia nem homeopatia. Eram os remédios naturais, na é verdade? Exatamente. Bom, aqui, aí depois veio a quimioterapia. Primeiro foi a radioterapia em 1920, né? A radioterapia com a Marie Curie, a francesa, que trouxe. A radioterapia depois foi aplicada aqui no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil ela avançou em 70, né? Parece que com um hospital sírio-libanês aqui no Rio de Janeiro. Eles faziam um estrago violento também. Então, ambos fazem um estrago violento, tanto a radioterapia como a quimioterapia. Entendeu? O Instituto do Câncer, o INCA, foi criado por Getúlio Vargas em 1937. Porque esses homens da época, eles se preocupavam com o povo, com a saúde do povo. Ele aprimorou em 1937, criou em 1937, aprimorou em 1941 e reaprimorou em 1944. Tá entendendo? Mas tinha parado, depois dele, parava, porque fazia um estrago violento nas pessoas, tá entendendo? E até hoje faz, né? Então, muitos médicos, e não existia especialidade de oncologia clínica. A especialidade de oncologia clínica só nasceu nos idos de 80, tá entendendo? Então, o médico era o clínico, era o generalista. Ele via que não compensava fazer a radioterapia, a quimioterapia, que o estrago ia ser muito maior. Ele usava outros métodos e o cara vivia muito mais tempo, tá entendendo? Então, Mr. Peter, hoje, nos idos 90, eles dizem assim, não, aí se consolidou o tratamento quimioterápico, radioterápico, e então, eles falam isso, né? E eles só usam o protocolo. Antigamente, não. Em 60, 70, 50, e não existia essa especialidade de oncologia clínica, era o clínico que atendia, né? Ele via os benefícios, o custo-benefício. O custo era a morte rápida, tá entendendo?
E é isso aí. E o que acontecia? Hoje há uma resistência enorme. Por quê? Houve uma superpopulação. Então, a herança do DNA, a herança genética, quando o cara ele é acometido de uma neoplasia maligna, ela vem com uma resistência a esses quimioterápicos enormes. Aí o cara fica aumentando a dose. Ele vê que não tem solução, ele aumenta a dose. Aí ele antecipa a morte por antecipação. Essa que é a grande realidade. Mas não adianta você conversar com eles porque eles foram formados assim, eles foram educados assim. Hipócrates, o pai da medicina, não fazia isso, nem Galeno, nem Esculápio, porque a neoplasia maligna já existia desde o início do mundo, desde a antiguidade, entendeu? E muitos se curavam. Muitos se curavam com os recursos da época, que não tinha nada a ver com quimioterapia, nem radioterapia, nem imunoterapia, não havia nada disso, tá entendendo? Eram outros recursos naturais. E os recursos celestiais, não é? Hoje, quando você chega lá, eles dizem, mas você não tem mais, não vou fazer mais a cirurgia, porque o tumor, ele não existe mais, houve a remissão. Mas vai voltar, hein? Não, mas essa remissão não é a remissão provocada pela porque a célula maligna, neoplásica maligna, ela é um desastre, ela cresce rapidamente, desordenadamente. O organismo não tem como se libertar disso, se curar disso. Quando há remissão é porque é celestial, né? Ou então alguém que encontrou algum Hipócrates por aí e se curou. Porque o que acontece é isso, eu estou falando a verdade, tá entendendo? Eu jamais prescreveria quimioterapia, radioterapia para um cara com mais de 65 anos, 70 anos, em local difícil, um tumor na laringe, um tumor cerebral. O cara vai lá e faz a cirurgia, tira. Daqui a pouco nasce outro em outro lugar. Sabe o que acontece? Eles se ramificam, eles crescem, eles se multiplicam. E quando você arrebenta com eles, assim, com a famosa quimioterapia ou a radioterapia, ele se esconde no núcleo e lá cria micronúcleos. Cessou o efeito do tratamento convencional, eles voltam para arrebentar mesmo. Então, o que acontece? Tem muita gente que voltou novamente o tumor no cérebro. Aí eu conheço um médico alemão que falou assim, não tem como operar, está numa região que não operar. O que ele fez? Ele fez o tratamento de hipocrático. E está há 30 anos, um tumor pequenininho lá no cérebro, sem nenhum problema. Não pode deixar crescer. Mas vai deixar crescer com radioterapia, vai morrer. Com quimioterapia, vai morrer. Ele fez com Hipócrates. Ele estudou Hipócrates. Tá entendendo? Essa turma só sabe fazer o juramento no final do curso, mais nada. Entendeu, Mr. Peter? Entendeu? Então, é isso aí que eu tenho para dizer para você. Isso são experiências minhas, pesquisas minhas, que eu cheguei à conclusão. Isso foi por acaso, eles descobriram por acaso, com um gás chamado mostarda. Tá entendendo? Mas parava. Quando eles começaram a fazer, nos idos 50, quando eles viram que estava matando, em vez de curar, eles para. Entendeu? Aí aqui no Brasil, Getúlio criou o INCA em 37 e foi fazendo. A radioterapia aqui no Brasil chegou em 1920, com Marie Curie, era uma francesa, tá entendendo? Também houve paradas sobre isso, tá entendendo? Porque aí depois lá fora começou o desenvolvimento e tal, mas a população cresceu. E aí a herança concedida pelo DNA e pela genética, avós, pais, colaterais que tiveram a doença, essa doença ela fica ali. Aí ela vem com muita resistência, tá entendendo? E aí o que eles fazem? Aumenta a dose!
aumenta a dose, estraga com o cara. Pô, fulano perdeu 15 quilos, caiu o cabelo, caiu tudo. Ele não come, ele não bebe, tá agora com a bolsa. É isso que acontece, my friend. Entendeu? No meu caso, se houver casos de pessoas que me perguntam e me pedem, eu uso o tratamento hipocrático. Valeu, my friend. Um abraço. Tchau.